Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem, primeiro ano? Espero que sim. Olha só, primeira semana de abril, nós falamos de pré-história já, né? Agora nós vamos falar um pouquinho de divisão da história. A divisão de como e por que foi dividida a história para facilitar a vida da gente. Olha só, a história, os historiadores, os pesquisadores chegaram à conclusão que o melhor era dividir a história em pedaços, porque isso facilita a vida de quem estuda e para vocês aprenderem também. Então a história foi dividida em 5 partes. Isso chama-se historicização da história, certo? Ou seja, divisão da história. Então nós temos 5 partes. Então nós temos a primeira, que é o período da pré-história, que a gente já estudou bem estudadinho. Eu espero que vocês tenham entendido legal, né? E nesse período da história nós tivemos o período mais longo da história da humanidade, que é o Paleolítico, né? Lá de quando começou o ser humano mesmo, o Homo sapiens, até a Revolução Agrícola, mais ou menos 6, 8 mil anos antes de Cristo. 6 mil, 8 mil anos antes de Cristo, certo? Então, quando se dá essa revolução agrícola que o homem planta, começa o Neolítico, que lá no finzinho dele se mistura com a idade dos metais, certo? Onde o homem vai desenvolvendo a cada vez mais rápido as suas tecnologias, seu desenvolvimento de técnicas, né? Até hoje, e hoje é esplendorosamente muito rápido tudo, né? Então, quando começa a surgir os primeiros documentos escritos, começa a história. Deixa de ser pré-história e passa a ser história. Então, oficialmente, a história começa com a escrita, certo? Muito bem. Aí nós temos um momento do ano mais ou menos 4.000 antes de Cristo até o ano 476 depois de Cristo, da Idade Antiga. Essa Idade Antiga é aquela que você vai estudar, que a gente vai começar a estudar, Egito, Mesopotâmia, os faraós, as múmias, essa coisa toda, e inclui também a Grécia e Roma, né? Que já foi chamada de era clássica, dos clássicos. Grécia e Roma são os clássicos. Então, era clássica, dentro da Idade Antiga, tá? Dentro da Idade Antiga. Então, dentro da Idade Antiga, é quando o homem se desenvolve muito tecnologicamente, né? Ele passa a construir palácios lá, pirâmides, ele descobre a roda, os mesopotâmios, eles desenvolvem sabiamente canais de irrigação lá no Egito, eles represam água, né? Para ter água na seca. Tudo isso foi um desenvolvimento esplendoroso na Idade Antiga, junto com a escrita, claro, né? Com a escrita cuneiforme, né? Que a gente chama cuneiforme, que vocês vão ver aí para frente, aquelas escritas dos egípcios, né? Pena que vocês não têm os livros didáticos, mas vocês têm internet, a maioria de vocês, né? Vocês podem ver os interiores das pirâmides, como eles escreviam as histórias inteiras na parede, né? Vocês podem assistir o filme O Príncipe do Egito. Fantástico para mostrar essa época. É fantástico. Vocês deveriam assistir O Príncipe do Egito. Eu já procurei ele no YouTube e não consigo achar. Uma pena. Mas se uma hora eu achar, eu vou mandar para vocês, certo? Essa é a Idade Antiga. A Idade Média começa lá, quando termina a Antiga, em 476, e vai até 1453. Olha só, perdão, é um período muito longo, de 1000 anos, né, nesse meio termo aí. Por quê? Porque ela foi dominada pela Igreja Católica. Foi o período dos reis, das rainhas, dos castelos, das bruxas, onde queimava as bruxas na fogueira. Tudo isso acontece na Idade Média. A igreja dominava tudo isso na Europa, tá? Na Europa.
no Brasil, na América aqui, que não tinha sido descoberta ainda por os europeus, o que acontece? Aqui na América, os índios, aquela coisa dos índios, que também nós vamos ver mais para frente, como é que viviam os índios aqui antes de Colombo, de Pedro Álvares Cabral chegar aqui. Mas lá na Europa você já tinha toda essa sofisticação de tecnologias, construção de estradas, de ligações, né, entre uma cidade e outra, desenvolvimento da cidade, sistemas de governo, né? No Egito você já tinha os deuses, religiões politeístas acreditavam em muitos deuses, mas mais organizadas, né? Quer dizer, o que era politeísta ali na Idade Antiga, né, passa a ser monoteísta. Essa é a grande diferença, né? Você passa para a Idade Média acreditando num Deus só e todo-poderoso e que oprimia as pessoas. Foi isso que aconteceu. Aí começa as grandes navegações, se descobre a América, se descobre que o mundo é redondo e que você tem outros continentes. Isso começa a globalização. Globalização, né? O globo, você passa a conhecer o globo. E começa aí a Idade Moderna, em 1453. Com grandes invenções, desenvolvimento da tecnologia, das navegações, de revoluções, né? De revoluções por novos ideais na humanidade e tal. E termina com a Revolução Francesa, com o Iluminismo, né? Que vocês já viram lá no 8º ano, bem legal, e vão rever agora, daqui uns dias. Em 1789, quando se dá a Revolução Francesa, acaba a Idade Moderna. Então, nós não vivemos na Idade Moderna, como alguns de vocês podem pensar. Nós vivemos na Idade Contemporânea. Quem nasceu e o que aconteceu de 1789 para cá é contemporâneo a nós. Certo? Que é esse desenvolvimento tecnológico, esse desenvolvimento eletroeletrônico, né? De eletricidade, de satélites e essa coisa toda hoje. Que daqui uns 100 anos alguém pode pôr outro marco, né? E chamar esse período da história com outro nome. Mas por hora nós somos Idade Contemporânea. Espero que vocês tenham entendido essa divisão da história. E qualquer coisa eu estou sempre à disposição de vocês. Leiam com carinho a apostila, ouçam os vídeos que eu sugeridos, ouçam o meu e façam muito bem. Gente, vocês já estão no ensino médio. Faz a apostila bem legal, tá? Beijo. Obrigada.